Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus abençoe a cada um de meus irmãos nesse momento. Que Deus venha fortalecer, não só no emocional, mas em todos os aspectos. Que Deus venha a selar cada trinca que está em nossos corpos espiritual. Possa ser vedada essa trinca para que o inimigo possa não penetrar por ela. Porque ele morou em você, ele morou em nós. E quando você mora numa casa, você conhece cada trinca que tem dentro dela. Mas uma vez que Deus desceu para fazer morada em seus filhos, antes que ele pudesse fazer a morada, morar em você, ele fez uma reforma. Ele fez uma reforma nessa residência, nesse corpo humano. Ele vedou cada trinca. E Satanás agora ele não consegue achar o defeito em você, porque através do sangue de Jesus Cristo, todos nós parecemos limpos, alvos como a neve diante de Deus. Amém? Então vamos entrar numa palestra pequena, para que possamos aprender um pouquinho mais do Senhor. Amém? Eu vou ler para vocês aqui em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por essa tarde maravilhosa, por esse dia. Pai Santo, eu peço que o Senhor visite cada coração, cada filho nesse momento, cada enfermo nesse momento, ó Pai. Porque a sua palavra é libertação, ó Deus. A sua palavra, ó Deus, ela traz cura nas asas do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitar a cada um de seus filhos, aqueles que estão hospitalizados. Pai Santo, é uma raça podre nesse tempo final, ó Deus. Existem vários tipos de doença, ó Deus. Vários tipos de câncer, Senhor. Somente o Senhor para nos libertar de todas essas coisas, ó Pai. Pai Santo, Jesus sabia, ó Deus, que o Senhor era o único que podia livrá-lo da morte. Que seus filhos hoje possam saber, Pai, o Senhor é o único que pode nos livrar da morte. A morte desse corpo físico. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a nossa, Pai. Pai Santo, temos filhos, família, mas a tua palavra está em primeiro lugar, Senhor. Peço a Deus que abençoe esse pequeno culto, abençoe tua pequena igreja. Pai Santo, sabemos que não é um povo grande, mas é a minoria que tem aceitado a tua palavra como ela é, Senhor. Então eu peço no nome de Jesus Cristo, Pai, perdoe minhas fraquezas nesse momento. Ajude-me nesse momento, ó Deus, a levar a palavra para meus irmãos. Peço no nome de Jesus Cristo, para a tua glória hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então existe um segredo de Deus, e esse segredo só pode ser revelado a um profeta de Deus. Esse profeta, ele capta o plano de Deus,
através da revelação. E esse segredo de Deus, eles precisam agora chegar nos ouvidos dos verdadeiros filhos de Deus, dos verdadeiros escolhidos de Deus. Então, são poucos que estavam na mente de Deus. Os eleitos de Deus. Então, esse pequeno povo eleito de Deus, eles não têm dificuldade. Eles são um ponto fora da curva. Eles têm uma capacidade imensa de sair de cena. Essa capacidade de sair da frente é só o eleito que tem. Não estou dizendo pessoas que vão à igreja, estou dizendo o eleito. O eleito ele tem a capacidade. Essa capacidade, Deus equipou o eleito com ela. Ele está equipado com essa capacidade de sair da frente. Ele não faz esforço algum. É a natureza do eleito sair da frente para que Deus possa agir. É a natureza dele. Em cada era, o eleito sempre captou aquilo que Deus tinha reservado para ele. E nessa última era tem um povo eleito que captará aquilo que Deus tem reservado a eles também. Porque são os eleitos de todas as eras. Então é muito importante você entender o momento, o tempo que você está vivendo. O eleito, ele entende com facilidade isso. O tempo, o momento, ele entende com facilidade. Porque ele é uma parte de Deus. Cada história, cada tempo, cada era passada, os filhos de Deus se manifestaram e entenderam o propósito de Deus em suas vidas. Amados, então, se você não estiver entendendo o propósito de Deus hoje, é porque você não é um eleito. Se você não consegue sair da frente hoje, para que Deus possa fazer um trabalho, é porque você não é um eleito. O eleito, ele não tem dificuldade. O eleito, ele cumpre todos os seus compromissos com Deus. Ele não se esforça para fazer a vontade de Deus. O eleito sabe qual é a obrigação dele. Você não precisa ligar para o eleito para falar o que ele deve fazer. O eleito, ele é sensível à palavra de Deus. Ele é sensível à obrigação dele com a palavra de Deus. E Deus está obrigado com você enquanto você estiver debaixo da palavra dele. Enquanto o homem estiver debaixo da palavra de Deus, Deus está obrigado com ele. Então é por isso que o segredo só pode ser contado para aquelas pessoas que estão debaixo do plano de Deus. Então o profeta, ele chega, ele capta o recado de Deus. É isso que estamos aprendendo aqui em Amós. Certamente o Senhor Deus, tem tradução que está o Senhor Jeová, não fará coisa alguma. Deus não pode fazer nada. Deus é incapaz sem um profeta. Olha que situação. Então Deus, cada era, Deus sempre teve um homem em suas mãos. Então vocês observam um fotógrafo, um jornalista, ele tem que ter um olho clínico, o feeling do acontecimento ali. E vocês observam que existem fotografias, fotos, que valem centenas ou milhões até, um quadro equivalente a milhões de reais ou de dólares.
Porque houve um homem que parou no tempo que ele estava vivendo e ele entendeu o propósito daquilo. Ele captou aquela imagem e aquela imagem viralizou pelo mundo todo. E agora ele tem os direitos autorais daquela imagem. Então existe a imagem de Deus aqui na Terra e só o eleito tem o direito àquela imagem. Outras pessoas não entenderão aquela imagem. Cada um vão ver por um ângulo. Mas o eleito ele enxerga com os olhos de Deus. O eleito entende o tempo que ele está vivendo e a exigência que está tendo sobre aquilo. Imagina uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa famosa, chegar aqui no Brasil ou aqui em São Paulo. De repente você escuta falar assim: olha, Bill Gates está em São Paulo. O Brasil inteiro, ou o mundo inteiro, vai saber que aquele homem está no Brasil. Mas qual é o propósito dele estar no Brasil? Ou aqui em São Paulo? Qual é o propósito? Aí um bom repórter, ele capta aquilo. Ele tem o furo da reportagem. Aí você escuta alguém falar: olha, minha fonte ela é boa. Mas o que aquele homem, o que Bill Gates veio fazer no Brasil? Aí, como aquele repórter ele tem o furo da notícia, ele diz: ele veio no Brasil porque tem uma franquia dele a ser aberta aqui. Tem algo envolvendo o nome dele aqui, a patente dele aqui, e ele está no Brasil para inauguração dessa obra, ou inauguração desse trabalho que será feito aqui. Mas como que esse repórter sabe? Ninguém sabia, só as pessoas só sabiam que esse homem estava aqui. Aí alguém disse: olha, aquele repórter ele é amigo de alguém próxima da família dele. E ele tinha uma fonte segura, do qual disse a ele o que Bill Gates veio fazer no Brasil. Então, aquele homem, aquele jornalista, talvez ele não era um jornalista de grande fama, mas ele teve o furo da notícia. O que é o furo da notícia? Preste bem atenção, porque é um culto simples. É uma pequena conversa, uma pequena palestra que estamos tendo aqui, algo que não foi programado, é algo que é para ajudar você. O furo da notícia. Por que as pessoas dizem o furo da notícia? Porque alguém deixou vazar aquela notícia. Aquela notícia vazou, é por isso que leva o nome de furo. Aí aquela pessoa próxima dele disse: olha, ele veio fazer isso aqui. E aquele jornalista agora ele passa a ser um jornalista respeitado. Porque ele trouxe uma notícia que ninguém mais tinha. Tá entendendo? É isso que estamos lendo aqui, ó. Eu estou fazendo um rodeio para você entender uma coisa. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o profeta ele tem o furo da notícia. Deus deixou vazar a ele o segredo. Deus tem um segredo e esse segredo foi vazado
ao profeta. E agora o profeta ele tem furo da notícia. Muitos querem se salvar, mas só ele tem o segredo da sua salvação. Porque o segredo foi entregue a ele agora. E esse segredo só é contado agora para um povo que tem uma capacidade enorme de sair da frente para que Deus possa agir. Somente esses entenderão o segredo. Porque esses são eleitos desde antes da fundação do mundo, e quando eles se aproximam da palavra desse profeta, eles creem nesse homem que está com o furo da notícia, ou com a notícia vazada de Deus a ele. Quando eles creem nesse profeta, o profeta chega a eles e deixa vazar a notícia a eles. Somente o eleito vai ter o vazamento da notícia. Qual que é a notícia? Qual que é a notícia? Vocês observam que primeiro começa com o profeta. O Senhor não pode fazer nada, ele começa com o profeta. Um profeta, um filho, e do profeta aos eleitos predestinados daquele tempo. Então, Deus tem eleitos que são eleitos de todas as eras. Mas só que esses eleitos, quando ele recebe, eles creem naquele que Deus vazou a notícia, que é o profeta, e captam aquilo, automaticamente essas pessoas são libertas. Olha o que William Branham diz na mensagem, a partir daquele tempo, no parágrafo 227. Este é meu ministério, vê? Declará-lo, que ele está aqui. Esse é o furo da notícia. Essa é a notícia vazada de Deus a um profeta. Ele está aqui. Mas vocês observam, muitos seguidores da mensagem, estou falando da doutrina, muitos sabem que ele está aqui. Mas o que ele está fazendo aqui? Lembra o que nós falamos agora há pouco? Sobre a celebridade, ou Bill Gates estando no Brasil, as pessoas sabem que ele está. Mas um jornalista teve o furo da notícia. Teve o vazamento da notícia e disse, ele está aqui fazendo tal coisa. E William Branham teve o furo da notícia nesse tempo que você está vivendo. Deus chegou a seu profeta e deixou vazar a notícia a ele, para que ele possa levar essa palavra até o eleito, que é você, o eleito do último dia. O furo da notícia do dia final. Qual que é a notícia? Este é meu ministério. Declarar que ele está aqui. Então, várias igrejas da mensagem podem até pregar que ele está aqui. Agora, o que ele está fazendo aqui? Aí está o segredo. O furo da notícia. O que ele está fazendo aqui? William Branham disse, ele está aqui para mudar nossos pensamentos, para controlar nossas emoções, para dar a você e a mim um novo coração, uma nova maneira de pensar. Não basta você saber que ele está aqui. As pessoas se perderam nisso. Acham que por saber que Deus, Cristo, ó Espírito Santo está aqui, os problemas acabaram. Mas o eleito, ele vai a fundo nisso. Porque ele sai da frente. Ele tem uma capacidade enorme de sair da frente.
E quando ele sai da frente, agora ele pode ser instruído pela palavra de Deus. O que ele está fazendo aqui? Ele está aqui para fazer com que você seja como Jesus foi. Ele está aqui para mostrar para você que Jesus foi o seu exemplo. Ele está aqui para mostrar para você que da mesma forma que ele ressuscitou Jesus dos mortos, ele ressuscitará você também. Mas você tem que entender o furo da notícia, o vazamento da notícia. O que ele está fazendo aqui? Qual que é o vazamento? O porquê ele está aqui? Amém? Em Mateus 13, 11, vou ler aqui no versículo 10, está escrito: E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A você é dado a conhecer, porque você é um eleito. Então as pessoas elas ouvirão por parábolas, mas você ouvirá corretamente. As palavras se abrem, as nuvens elas vão se abrir e o sol da justiça brilhará e iluminará todo o trajeto para você. Porque a vós é dado conhecer os mistérios. Então a você é dado conhecer as coisas. Por quê? Porque é vazado a você agora o segredo. O mistério, para o eleito, já não é um mistério mais. A vós é dado a conhecer os mistérios. O furo da notícia é dado ao eleito. O vazamento da notícia é somente para o eleito por causa da capacidade que ele tem de permanecer fora do caminho. Somente ele consegue. Voltando aqui ainda, em Mateus, olha o que Jesus está falando. Porque a eles não é dado conhecer essas coisas. Jesus diz, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Olha que coisa profunda aqui, ó. Jesus está dizendo, porque aquele que tem, Jesus está dizendo, aquele que faz eco da palavra, se dará e terá em abundância. Você terá isso em abundância, porque você está ecoando, você está levando a palavra, e automaticamente a palavra começa a se multiplicar em você. A palavra começa a se multiplicar. Somente o eleito consegue levar a palavra. O problema não é você levar a palavra até as pessoas. O problema é você saber se aquela palavra que você está levando é a palavra correta. Tem muita gente levando palavras que não são a palavra do mensageiro. Nem todos que aprendem saem falando aquilo que o mensageiro falou. Sabe por quê? Porque eles não tiveram o vazamento da notícia através do profeta. A notícia não foi vazada a ele. Eles não tiveram o furo da notícia do último dia que você está vivendo. Amados, saia da frente. Deixa Deus agir. Não tente fazer. Deixa Deus fazer. Enquanto você não cumprir a sua obrigação de cristão,
Deus não pode arcar com a responsabilidade de mostrar para você o furo da notícia. Deus não pode chegar para você agora e mostrar o próximo passo, porque você está em débito com Deus. Misericórdia. Em perguntas e respostas, número 4, as pessoas queriam saber aonde a noiva se reuniria. Então perguntaram para o profeta sobre isso. Onde a noiva iria se reunir, ele disse: a noiva não será reunida num lugar. Ela não será reunida num lugar específico. Ah, eu vou lá que está pregando a doutrina. Eu vou em tal lugar que está pregando a palavra. Isso é espiritual. A noiva não será reunida em um lugar. Ela será reunida de todo o mundo. Por que ela será reunida? É porque Deus está aqui, essa presença de Deus que vai reunir a noiva. Essa presença de Deus aqui na terra, que o profeta anunciou, que ele disse: o meu ministério é declarar que ele está aqui. E quando a noiva capta isso e ela tem o vazamento da notícia do que ele está fazendo aqui, ela automaticamente ela começa a se reunir em torno da palavra. Porque agora ela sabe aonde está Deus, ela sabe o que ele está fazendo. Então muitos, eles têm se perdido. Quando o William Branham disse: meu ministério é declarar que ele está aqui, eles não focaram nessas palavras do profeta. Eles querem saber quando foi que Cristo desceu. Irmãos, não se preocupe com datas. Não se preocupe com os acontecimentos. O que você precisa saber é que ele está aqui. Agora, o problema não é você saber que ele está aqui. Agora, a notícia que você precisa saber é por que ele está aqui. E quando você entende isso, quando você entende isso, que o porquê ele está aqui, agora você sabe o motivo que você precisa para se preparar. Como que você vai se preparar se você não sabe o motivo que ele está aqui? Essas coisas é revelada para o eleito. Então, quando ele desce aqui na terra, que eu não estou preocupado com data, com dia, acontece 3 coisas com essa descida de Deus, o Pai aqui na terra. Ele desce com uma mensagem, o alarido, que é a mensagem. E uma voz, que é a voz da ressurreição. Veja bem que o eleito tem capacidade de captar essas 3 coisas que está aqui. É somente ele que tem essa capacidade. Então ele desce com um alarido. O que é o alarido? É uma mensagem. Opa, então ele está aqui com uma mensagem para te dar. Agora você já sabe que ele desceu. Agora ele desceu com uma mensagem. E essa mensagem ela tem uma voz. Cada pregador ungido com a palavra de Deus, ele está aqui nessa terra para dar voz à palavra. Para dar voz à letra. Para dar voz àquilo que foi escrito. Então, o alarido é uma mensagem, e a voz de arcanjo é a voz da ressurreição. E a trombeta é uma reunião que teremos com ele. Agora, essa reunião é aqui na terra. Não espere essa reunião no arrebatamento.
lá em cima. Essa reunião é agora. Sabiam disso? Que essa reunião dos filhos de Deus é agora? É por isso que ele está aqui. Não basta só você saber que ele está aqui. Ele está aqui para uma reunião com os filhos dele. É por isso que ele desceu com essas três coisas, e o profeta capta essas três coisas, e chega para o eleito dessa era final, e deixa vazar a notícia aí. Você agora está tendo vazamento da notícia. O vazamento da notícia de Deus agora está chegando aos seus ouvidos espiritual. Então é por isso que a noiva ela é reunida de todos os lugares, de cada canto do mundo. É porque ela capta essa mensagem. Ela entende o que Deus está exigindo dela. Então, amados, muitas pessoas vão estar pregando que ele está aqui, que Jesus não é seu próprio Pai. Irmãos, isso daí são rudimentos. Você tem que prosseguir com a palavra. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Então não é o mesmo. Não estamos falando da mesma pessoa. Existe um Deus e um mediador entre Deus e você. Você vê como com o pensamento que Jesus é seu próprio Pai já se acaba aqui? Então a mensagem do profeta é para que você entenda o motivo de Deus estar aqui. Não só você saber que ele tem descido. Mas ele desceu com essas três coisas. E esse entendimento, esse segredo de Deus tem que ser vazado agora a você. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, quando ele começar a contar para você o segredo, se cumprirá todas as coisas, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Deus anunciou aos seus servos, os profetas, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus na sua vida, na minha vida. Já não é segredo mais. Uma vez que o segredo de como fazer um trabalho foi contado a você, você não precisa mais que alguém te instrua. O segredo, a chave do cofre agora está na tua mão. A chave da porta para sair dessa atmosfera agora está na tua mão. Somente os filhos de Deus encontraram essa chave. Somente os filhos de Deus. Ah, irmão, mas tem pastor que está pregando a doutrina de uma maneira. Irmão, esquece. Esquece isso. Apenas descanse e saia da frente. Esse é o motivo real dele ter descido, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Desceu com essas três coisas, e essas três coisas ele deixou vazar esse segredo ao profeta. E você creu na mensagem. Não foi isso que Jesus disse para aqueles eleitos que estavam do lado dele? Não foi isso que ele falou? Que ele disse, e respondendo disse-lhe, porque a vós é dado a conhecer os mistérios. Gente, por mais que seja algo misterioso, por mais que seja algo indecifrável, por mais que seja algo incapaz da mente humana captar, mas a vós é dado, a você é dado a conhecer isso.
Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Mas e os outros crentes? E os outros irmãos da mensagem? A vós é dado a conhecer o segredo do reino dos céus. Mas e os outros irmãos? A ele não é dado a conhecer essas coisas. Dolorido, né? Então você fica com sentimento pelo seu irmão e feliz porque Deus está aqui e o segredo de Deus agora pode ser contado a você, pode ser entregue a você. Porque o mesmo Senhor desceu do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, porque tinha um povo peculiar aqui que sairiam da frente para que essa notícia pudesse chegar nele. Observa que nos tempos de Moisés foi a mesma coisa. Nos tempos de Elias foi a mesma coisa. É por isso que Deus teve que usar 5 vezes esse ministério de Elias. No tempo de Jesus foi a mesma coisa. Graças a Deus. Está feliz você por ser um dos tais? Não cantamos aquele hino? Um dos tais, um dos tais. Então, se você está tendo agora o privilégio de entender o plano de Deus, é porque realmente você é um dos tais. Um dos tais. Vou encerrar com Amós de novo, onde nós começamos. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Então, quando você crê no profeta, você está crendo num homem que Deus não podia fazer coisa alguma se aquele homem não estivesse na terra. Deus dependeu daquele homem para que a mensagem chegasse até você. Mas existem irmãos que vão entender isso e vão prosseguir com a mensagem. E existem aqueles que pensam que simplesmente você sabendo que Deus enviou um profeta está bom. O irmão Brana diz, quando Deus envia um profeta na terra é porque as coisas não vão indo bem, as coisas não estão bem. Deus enviou Moisés porque as coisas já não estavam boas. As coisas já não estavam sendo boas. E hoje estamos passando por um momento difícil, momento de pandemia. Apesar que Deus dá o livramento para a pessoa, ela diz, esse negócio de vírus não existe. Meu amigo, foi Deus que te livrou. Se você tinha ou tem esse pensamento de falar assim, esse negócio de coronavírus aí, Covid-19, essas coisas não existem. Cuidado que você pode estar esnobando Deus. Sabia disso? Deus deu um livramento para você. Cada vez que você orou, Deus deu o livramento. E você não reconhece que é o livramento de Deus. Você diz, esse negócio não existe. Cuidado. O cristão, ele agradece a Deus por estar vivo. Ele agradece a Deus por beber coisas mortíferas, aquilo não fazer mal. Quantas vezes você comeu algo que estava envenenado e você não sabia? Às vezes alguém come a mesma coisa que você e sente mal e você não. É porque você é mais forte do que ele? De maneira alguma. É porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam, que o temem. Então, se você tinha um pensamento de falar assim, esse negócio de doença não existe. É a mesma coisa de dizer que Deus não existe. Existe, mas Deus livrou você. Existe, mas Deus me livrou. O mundo religioso hoje ele está preocupado com política. Eles querem saber quem vai ser o próximo presidente. Você vê que o presidente da República veio aqui na Grande São Paulo, aqui perto, aqui em Francisco Morato, as pessoas ficaram eufóricas. E não sente o mesmo por Deus.
Entende? O segredo dessas pessoas está nas mãos do mundo. Mas o segredo de Deus está agora no meio dos filhos de Deus. E quando você conta esse segredo para as pessoas, elas não acreditam. Eu não imaginava que eu ia ter esse tipo de assunto com vocês aqui. Porque, na verdade, igreja vazia, no momento que não tem culto, até o pastor perde a inspiração. Mas eu agradeço a Deus, porque a minha inspiração vem dele. Não sou nada, não somos nada, mas ele é tudo. O irmão Brano diz que a coisa mais importante que Deus tinha para nos dar é a palavra dele. Por isso que ele desceu com essas 3 coisas e foi entregue a você, porque você creu no mensageiro, você creu na palavra, e agora automaticamente foi vazado o segredo a você. Agora você sabe o que fazer para se libertar das garras de Satanás. Satanás não tem direito mais sobre você. Quando? Agora não, desde quando Jesus morreu. É que é somente agora, através de um profeta, que você está entendendo essas coisas. Porque houve um homem aqui na Terra que existe, que teve o furo da notícia para que chegasse até você e te livrasse das garras de Satanás, preparando você para o grande encontro. A noiva e o noivo se encontrarão. Ah, mas não estão casados? Amados, esse assunto sobre o casamento, se você entrar a fundo nisso, você vai fazer inimizade com muitas pessoas. Você sabe por quê? Porque você tem um furo da notícia e eles não. Entende? Então, deixa que a coisa continue. Deixa que Deus, no momento certo, esclarece para as pessoas isso. Apenas permaneça com aquilo que Deus tem te dado. Se Deus te deu 10% da palavra, permaneça com esses 10%. Fique com a palavra, independente da porcentagem que está em você. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já sabe que aquilo pode mover montes. Então, fique com aquilo que Deus te deu. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus os guarde. Que essa palavra possa estar viva no coração de cada um de vocês. Porque cremos num Deus vivo. Cremos num Deus que tem trazido libertação em suas asas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso não está falando de um homem, mas de Deus mesmo. Então, o que Deus fez lá atrás, ele está fazendo agora. Deus não para de trabalhar. O mesmo ontem, hoje e eternamente, estamos falando de um ser eterno. Um ser que não começou e não terminou. E gerou um filho para que, através do sacrifício do Calvário, pudesse trazer filhos e filhas a Deus. Amém? Que Deus os guarde. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês. No nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.